E eu acho que a escrita afetiva é exatamente isso. Sim. Porque você tem que encontrar uma maneira de se conectar com o outro. E a escrita afetiva, ela pode ser aplicada em qualquer área. Se você vai falar da joia, se você vai falar de alguma coisa, produto que você está querendo disponibilizar, se você está expressando em tudo, em absolutamente tudo, até na maneira como a gente coloca um post no Instagram, no Facebook. A escrita afetiva, ela tem essa prerrogativa de ser uma coisa leve, de trazer, de provocar afeto. E para provocar também tem que estar com o seu afeto, né, à flor da pele, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Bacana, bacana. De certa forma, quando você estava fora do ar, eu estava falando um pouco, pessoal, a respeito disso, né? De que é uma coisa. Primeiro, o que tem a ver com a ourivesaria, né? Com a joalheria e como pode ser uma coisa aplicada para a vida, né? Para muitas das nossas atividades, né? Bom, eu fiz o teu curso 2 vezes, né? Aquele bem curtinho, né? E foi interessante que serviu, assim, é interessante, foram em momentos diferentes, eu peguei coisas diferentes, mas os dois foram transformadores, assim, eu posso até dar esse feedback, assim, ao vivo aqui, né? Como a gente tem, assim, rapidamente falando, assim, como a gente faz coisas na vida e não percebe, né? E é isso, né? A escrita afetiva é muito isso, é parar, pensar e pôr no papel o que você faz, o que você sente, o que você participa de coisas na vida, né? Isso, exatamente. Esse curso que você está mencionando, esse último curso foi maravilhoso, amei. E foi muito interessante de ver como que os alunos conseguiram se encontrar, fazer a conexão da peça, da coleção que estavam criando com o texto. E não sei se você se lembra, uma das alunas, ela usou uma única frase e diz tudo. E colocou imagem. A escrita, a gente pensa, quando a gente pensa na escrita, a gente pensa na palavra escrita. Mas a escrita é uma linguagem. E você pode transmitir o que você através de imagens, de fotografias, de outras tecnologias que não a palavra em si. Então, eu acho acabou de entrar na sala aqui acabou de entrar na sala o Edu, né? O Edu Vaz. Ele é um fotógrafo, né? Então ele bem entende do que você está falando, né? E é isso mesmo, né? Impressionante, né? A escrita, né? Mas assim, bom, continue o raciocínio, desculpa, era só para dar uma ilustrada aqui. Pode interromper à vontade. Eu estava pensando assim, principalmente no caso da ourivesaria, eu acho super bacana quando você vê uma peça, a fotografia de uma peça, e você tem alguma frase, algum slogan, algum parágrafo, algum texto que remete aos bastidores daquela peça. Dizendo isso, porque você estava perguntando como aplicar, ou que importância que isso tem na ourivesaria. Eu acho que você conseguir transmitir o conteúdo que você quis, a simbologia que você, através de um parágrafo, de uma frase, eu acho que isso conecta as pessoas muito mais afetivamente com aquele produto, vamos dizer assim, né? Com aquela peça, com aquela joia que você está mostrando. Porque, assim, as pessoas, elas gostam de intimidade, né? Eu percebo isso, por exemplo, na época, agora eu não estou mais no
Mas na época que eu estava no Facebook, eu sempre colocava algumas fotos com algum texto, alguma coisa assim, e as pessoas curtiam e tudo mais. Mas quando eu colocava alguma imagem que eu estava, de algum acontecimento mais pessoal, nossa, todo mundo comentava, todo mundo via. Então, você percebe que as pessoas, elas... É o ser humano, a gente quer estar mais íntimo, a gente quer estar mais conectado. Exatamente. Você mostrar a sua joia não é suficiente. Você... Tem Oi, olha, Andréia, cadê você? Não, você deu uma sumidinha rápida, André. Não, para quem não sabe, para quem chegou agora, ele teve um probleminha técnico no início, né? Então a gente está... Agora a coisa parece que deslanchou. Às vezes ele dá um susto aí e tal. Mas é interessante isso. Tem um amigo meu que ele falou uma coisa assim: você tem um pensamento, né? Então, esse pensamento ele cresce quando você fala, né? E ele se estabelece quando você escreve, né? É como se você decretasse aquilo, né? Então, você está decretando, na verdade, é uma coisa que nasceu com um sentimento, né? Então, e as pessoas percebem isso, né, André? É isso. E a escrita afetiva já tem esse nome exatamente por isso. O que é afeto? Vamos definir o que é afeto. Afeto é isso, é emoção, é sentimento. Então, você acaba criando um vínculo, né? Afeto é isso, essa possibilidade de vínculo. E você vincular o que você faz, o que você sente, o que você pensa, através da palavra ou da imagem, da linguagem, vou dizer assim, de uma forma geral, isso é tudo. Como é que você vai tocar as pessoas com palavras muito pesadas, com uma linguagem muito formal? Então, eu sempre digo isso. Olha, primeiro, lembra que eu falei no curso, né? Se você quer se fazer entender, pensa que você está escrevendo para uma criança. Porque se a criança, naquela ingenuidade, inocência, ela capta o que você está querendo transmitir, qualquer pessoa vai captar. E você não precisa falar difícil, escrever sofisticado para se mostrar inteligente. Nossa, olha como a pessoa escreve. Não, palavras simples, simplicidade. Essa é uma das dicas assim, mais importantes desse estilo de escrita, né? Quanto mais simples, mais você vai atingir as pessoas e mais pessoas vão ter acesso àquilo que você está comunicando, né? Uhum. Eu vejo, Geraldo, o trabalho do escritor parecido com o deles. Se você quiser mostrar aquela primeira foto das bancadas, a gente pode fazer um comparativo. É isso que eu ia te falar, de a gente fazer um paralelo, né, entre o seu trabalho e o trabalho que a gente faz aqui na Universaria, né? Muito bacana. Isso. Então, a gente pode dizer, o Orives tem uma bancada de trabalho, o escritor também tem uma bancada de trabalho. O Orives tem um ritual para começar o seu trabalho? O escritor também. Eu, por exemplo, para mim, já virou rotina. Quando eu estou assim, não, eu preciso escrever, eu já acendo meu incenso, faço o meu chazinho, ponho a minha música, e o mais engraçado, às vezes, eu ouço a mesma música a tarde inteira. Olha só, eu ponho naquele recurso que você fica repetindo. Então, tem alguns textos assim que quando eu me remeto àquela situação que eu estava vivendo, aquela emoção que eu estava vivendo naquele momento. E eu acho que o Orives também, no seu ambiente de trabalho, ele acaba se inspirando muito, né, naquilo que ele está fazendo, de acordo com o ritual dele, né? Vamos passar outra foto para a gente mostrar... Então... que o Orives agora também... vamos colocar esse escritor para trabalhar, né? Ou o Orives também. Olha lá um Orives aí trabalhando.
As ferramentas. Olha o escritor. Olha o estilo aí do... Tem um monte de ferramentas. Pois é. Alicate, solda, maçarico, cadinho, enfim, nem sei quais os nomes, viu, professor? Não me lembro de todos. Uhum. E o escritor, ele também tem. As ferramentas do escritor é o quê? Os livros, né? Os dicionários. Uhum. E se a gente passar outra, mais uma na sequência a foto, eu acho bem engraçado, porque as pessoas falam: nossa, você tem um monte de coisas abertas no seu computador. Talvez até seja por isso que ele tenha dado um pau agora mesmo. Mas, veja, essas são as minhas básicas que eu mantenho sempre abertas no meu computador. Em vez de você ficar abrindo o livro toda hora, já vou lá, já digito um sinônimo, um antônimo, e com essas regras novas de ortografia também, você pode consultar. Você tem uma dúvida, você corre lá e consulta e já resolve a palavra, já resolve a situação ali na hora, né? E o Orives também. Na outra foto, a gente vai poder comparar que outras coisas que o Orives lida. Olha lá. Esses são vários momentos... Olha lá, interessante. Olha lá. Oi. Tem fazer a solda, fazer a fundição, né? Todo um preparo, né? Como a joia a gente faz uma solda para ligar um ponto no outro, na escrita também a gente tem que fazer essa passagem, essa solda, né? Essa articulação entre as frases, entre um parágrafo e outro, para a coisa ficar fluida. Muito bom. Né? Muito boa a comparação. Pode ir. Esse acho que ainda não. Eu achei um sarro essa coisa que dizia exatamente, que remete exatamente ao que eu estava dizendo no começo, que é às vezes a falta de simplicidade que a gente tem e de ficar tentando dar outros nomes para coisas que são muito simples, inventando outros termos. Não precisa nada disso. Se conecta com aquilo que você está sentindo, se resolva com aquilo que você está sentindo e procura uma forma bem simples, bem clara, bem tranquila. Escolha as palavras, a palavra tem energia, né? Escolha as palavras que tenham energia positiva, que se remetem a coisas positivas, né? Por exemplo, o não. Você começar uma frase com não, você já vai dar um peso mais forte para sua ficar com muita coisa, muita palavra negativa, também você puxa o texto para um contexto mais denso. Então, você tem que ter assim, uma sutileza, né? uma fluidez na escolha. Exatamente. Você sabe que eu tenho esse exercício, né? De evitar de não falar, né? Mas de escrever o não, né? Então, eu tento falar a mesma coisa sem usar o não. E é interessante que funciona, viu? E, ao mesmo tempo, também aprender a falar não para as pessoas, né? Às vezes a gente também não sabe... Então, às vezes a gente usa o não de forma errada, né? Ou em excesso nos casos e em escassez no outro. Tem um grande amigo meu que ele falou que o grande defeito dele é não falar não, né? Não conseguir falar não. Então, eu sempre brinco com ele que eu faço uma pergunta para ele responder não, né? Então, você está aprendendo a falar não. A gente sempre faz isso. Presta atenção, Raquel. E o André, falei alguma coisa aí que você não gostou? Não, mas só para avisar as pessoas, por favor, né? Não é nada pessoal. Mas hoje a gente está com um probleminha técnico, acontece, né? Então,
sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem não deu um oi, né? Para o Edu, olha lá o Edu, Márcia Freitas, Florescendo, Marisa, todos, o Janilson, que já está desde o começo. Hã? Marisa é nossa aluna. Marisa. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje a gente está falando com a Andréia. A Marisa também foi aluna da Andréia. Então, assim, do que a Andréia está falando, é muito interessante exatamente por isso, né? Eu acho assim que tudo que a gente faz na vida, isso, olha, eu estou falando, a gente está falando aqui de joias, mas muito bem você pode estar numa viagem, num jantar muito interessante, não é simplesmente, sei lá, tirar uma foto do prato que você vai comer, não é isso, mas é do momento que você está passando, né? Então, você conseguir registrar, né, naquelas 3 fases, né, de ter o sentimento, de falar e de escrever, né? Então, a escrita aqui no caso é como se fosse um decreto, tá? Então, escolher as palavras, fazer uma construção disso tudo, né? É muito bacana. Então, eu diria assim que faz bem para a nossa alma. Tá? Então, eu acabei, por coincidência, né, de terminar um curso agora com a Andréia, e foi exatamente isso, o que ela falou agora de muitas vezes não fazer uma escrita muito rebuscada, né? Mas sim escrever como se estivesse escrevendo para uma criança, né? Então foi bacana a minha experiência, porque eu juro, eu fiquei eu tinha que entregar um trabalho, lógico, né? Um trabalho final, né? Para a Andréia, e eu estava com milhões de coisas na cabeça, milhões de coisas escritas no papel, mas não tinha nada que me satisfacesse, assim, que me deixasse, falando, não é isso, né? Aí eu falei, opa, eu lembrei do que ela falou, de escreva como se estivesse escrevendo com uma criança. Tá? Aí eu fiz isso, eu peguei o mesmo texto, eu falei, não, eu vou escrever para uma criança. Além de ter saído o texto, saiu uma coleção infantil. Então, foi a primeira vez na vida que eu fiz uma coleção infantil. Acho que a Andréia está voltando, Andréia? Eu estava te ouvindo e não estava me aparecendo, mas eu estava te ouvindo e achei muito bacana essa história de você criar esse novo projeto voltado para o público infantil. E fazer... Eu não havia falado para você a respeito? Você comentou. Não, mas agora vai virar uma coleção infantil. Vai ser a primeira da minha vida, viu? Vai ser genial. Vai ser genial. Não sei, quem vai ter que gostar é as crianças, né? Então a responsabilidade é grande. Mas com um público desse, tem melhor forma de você atrair do que fazendo contação de história, por exemplo? Não é? Exatamente. Mas mas eu falo assim que a responsabilidade é inversamente proporcional. Então eu falo assim, quanto menor o ser, maior a responsabilidade, né? E criança comigo sempre foi um termômetro, né? Se não agradar é porque não é para agradar, entendeu? Mas vai ser legal porque é uma coisa que está saindo de coração. Esse exercício, né, porque eu estou começando a exercitar ainda a escrita afetiva, esse final de semana eu fiz uma série de histórias, tudo, quebrei a cabeça, é uma coisa assim, você perde o sono, viu? Mas é gostoso, é muito gostoso, porque você vai conhecendo um lado seu, né, que você não... Que ele existe, logicamente, a gente não está falando de invenção aqui, né, André? Acho que é legal passar isso para as pessoas. A gente não está inventando coisas, a gente só está pondo no papel sentimentos, né? Que a gente tem, todo mundo tem sentimento, sabe? A menos que, sei lá, ninguém aqui é sangue de barata, né? Então a gente tem sentimento pelas coisas, pela vida, pelos momentos, né? E perceber esses momentos e conseguir registrá-lo, né, e passar depois de se expor, né, porque é uma exposição também tudo isso, né, que a gente está falando.
E se expor é muito bacana, né? Eu diria assim que é botar vida no que tem vida, né? Pronto, falei. Exatamente. Essa iniciativa de juntar as coisas, ela exige uma certa coragem, porque, como você disse, você vai se expor. A exposição faz com que a gente saia da nossa caixinha também e a gente começa a olhar o entorno e rever os nossos valores, né, as nossas crenças. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu na minha experiência com a escrita, eu sempre fiquei muito atenta às coisas que acontecem no cotidiano. Como eu gosto muito de crônica, a crônica tem a ver com a coisa do cotidiano, eu sou muito observadora. E tem coisas, eu me lembro, por exemplo, num domingo antes do meu aniversário, eu fui numa feirinha de artistas e tal, e vi uma foto sensacional. Eu não conhecia o fotógrafo, com aquilo na cabeça, era um par de pés, uma foto sensacional. Acho que tem aí, não tem aqui com a gente? Tem aí a foto. Aquilo me moveu de tal maneira que eu tive que sentar e escrever. E quando eu comecei a escrever, eu vi que eu estava falando de mim mesma, porque... Olha, a gente vai pôr a foto, tá? De ser uma andarilha, de estar sempre... as pessoas brincam que eu tenho rodinha no pé, que eu estou sempre viajando e tal. Aquilo foi muito forte. E eu acabei escrevendo uma crônica sobre isso. Essa foto é do Alan Nielsen. E é lá no interior de São Paulo, num trabalho que ele fez sobre Portinari, muito bacana. E isso rendeu a minha própria história, e bem perto do meu aniversário. Mas já aconteceu também de estar num restaurante e ver a placa, uma frase numa placa, que tem a foto aí também, e aquilo, na hora, me impactou. E eu falei, não, eu tenho que escrever sobre isso. Olha, como que eu não posso escrever sobre isso? Né? E aí sentar e fazer uma crônica a respeito disso, do que essa frase impactou em mim. Então, você vê que são dois momentos diferentes. Eu estou com uma série de caraminholas, de coisas, no inferno astral, né, perto do aniversário e tal, e de repente eu vejo uma coisa que diz aquilo que está dentro de mim. E outra é você tá com uma coisa de fora que vem e que te impacta, e você aí vai elaborar aquele conteúdo. E acho que tem uma terceira coisa que acontece com muita frequência comigo, que é a próxima imagem. Foi o aniversário do Gilberto Gil, né, esses tempos atrás. E todo mundo começou a falar de Gilberto Gil, tocar música de Gilberto Gil e não sei o quê. E eu falei, nossa, eu preciso ouvir Gilberto Gil. Aí eu comecei a ouvir, inteiro ouvindo Gilberto Gil, e aí eu fiquei, meu Deus, fui pegando partes das músicas dele, fui compondo um texto e falasse também um pouco da situação que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, e dei o título para essa crônica, a Fé Não Costuma Falhar, que é a música dele, né? Então, você vê, quando a gente começa a escrever, momentos de inspiração diferentes, né? A motivação é diferente. Quando a gente está fazendo a joia, a motivação também ela é diferente. Mas você tem que ir ajeitando e transpirando isso, porque não adianta só, como diziam, a gente brincou outro dia, né? É 1% só de inspiração. O resto é você sentar e botar a coisa para produzir, né? Isso me lembra um pouquinho a jornada do herói, né? Que você descobre que vem o desafio, né? E que você sabe que
você só vai crescer superando esse desafio, né? Aí vem toda a transpiração, né? Toda a loucura de fazer o caminho. Mas o caminho é exatamente isso, né? Até a Maristela Antônio, ela falou assim, assunto muito interessante e gostoso. A escrita permite encontrar similaridade entre os trabalhos, por mais diferentes que sejam. Olha lá que bacana. As histórias e histórias, quando escritas, perpetuam os afetos e emoções. Né? Olha que bacana. Mas sintetizou bem, né? O caminho que você está querendo. Né? Não é total isso? Total. Não, é uma síntese, e eu até arrisco dizer, no meu caso, por exemplo, a escrita me ajuda muito a ser uma pessoa melhor, a tirar o melhor de mim. Sim. É uma síntese existencial. Eu acho que é bem assim que funciona no meu caso. E é uma realização muito grande. Eu acho que... imagino os... Desculpa, Oi. acabei te cortando. Não é cortando, está tudo cortado hoje, viu? Não é só você, não. A tecnologia também está cortando a gente aqui também. Não tem. Mas vamos na boa. Tem que ter paciência com a tecnologia, né? Nós somos seres perfeitos, né, Andréia? A tecnologia que não ajuda, né? É impressionante isso. Verdade. Verdade, né? Não, mas o que eu acho legal, só queria colocar um detalhe na última fala sua, é que tudo isso existe, né? Então, é a gente que foi lá e buscou, né, esse sentimento, de registrar esse sentimento, né? Então, esse exercício é muito legal mesmo, é muito bacana esse exercício da escrita, né? Então, a gente não está inventando nada, a gente só está se esforçando de dar o melhor para passar aquele sentimento, né? Então, é uma percepção de nós mesmos, né? Escrever. Eu gostaria que a gente fizesse um exercício aqui, Geraldo, para contextualizar bem a questão para aplicação dentro da ourivesaria. Que é assim, se você tem uma peça, você vai olhar essa sua peça. Quando você fez aquela peça, aquela joia, você tinha uma motivação. Que palavras-chave, que sentimentos-chave você pode associar à sua peça, ao seu momento de criação? São essas palavras que vão certamente estar carregadas de sentimento e de afeto. E essas palavras que você pode e deveria tentar identificar ao longo do teu processo de criação da joia, você vai guardando na manga, né? Colocando ali dentro da tua caixinha, né? Com o pó da prata que você limpa a gaveta, você vai guardando as palavras também. E aí, na hora que a peça está pronta, ela vai ser uma síntese de todos esses momentos. E você precisa entregar isso, apresentar isso para alguém com a mesma sensação, com a mesma emoção que você fez aquela peça. E aí você vai conseguir sintetizar isso usando essas palavras que você foi colhendo ao longo do processo de criação. Então, sempre procurando ter palavras que sejam simples, palavras que sejam carregadas de positividade, né? Porque eu acho, estou fazendo aqui uma suposição que para mim é óbvia, porque acho muito difícil alguém criar uma peça de uma joia com sentimento negativo, né? Uma joia feia, uma coisa carregada, uma coisa pesada. Eu acho que isso não existe. E pensar, né, pelo menos nessa maneira, todo mundo faz uma coisa, né,
expressa uma beleza, né? Exatamente. Mas eu já tive minha fase na bancada, né, na universidade, que eu me sentia entre aspas, sei lá, um funcionário, tá? Ou seja, eu não estava presente fazendo aquilo, né? E, e é interessante, assim, como demorava para passar o tempo, como era sacrificante, como era... Então, às vezes eu me pego nesse lugar, né? Mas eu acho que é bem isso, é não estar presente. Quando você não está presente no que você está fazendo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, esse exercício que você colocou aqui para a gente, né, e a gente está falando, insistindo aqui, a gente está falando de joias, porque aqui é uma escola de ourivesaria, tudo mais. Mas isso serve para qualquer coisa que você esteja fazendo na vida, né? Hoje, os encontros, hoje, eu acho que estão tendo um outro significado, né? Então, você encontra com uma pessoa querida, apesar do isolamento social, da distância, das máscaras, tudo mais, existe uma simbologia muito forte, existe um significado muito forte hoje, os encontros, né? Nossa, quanto tempo que a gente não se encontra, né, André? A gente se fala só pelo vídeo aqui, né? Então, como é importante, né, hoje estar presente, né? Mais do que nunca, né? Mais do que não fosse. Mas hoje, então, tá notado isso, né? Então, o exercício começa por aí, né? Pelo menos na minha percepção, né? Antes de mais nada, esteja presente, independente do que você está fazendo, né? Então, a pior coisa do mundo é você conversar com uma pessoa com o celular na mão, né? Ela não está presente. Eu falo, não, eu só estou resolvendo um negocinho. Então, pô, resolve e depois a gente volta a conversar. Não, pode ir falando. Putz. Você não sabe para quem você está falando, né? Se é para o celular dela ou para ela, né? Então, a escrita é isso, né? A escrita afetiva, né? Então, ela é exatamente você estar presente naquele momento e registrando ele, né? No caso, Geraldo, tem uma questão aí que é um pouco diferente, porque quando você escreve, eu acho que, de certa forma, é uma atividade um tanto solitária, vamos dizer assim, porque eu estou aqui no cantinho da minha casa, na minha bancadinha, escrevendo. Eu estou sozinha. Só que quando eu coloco a coisa no textual, né, coloco as palavras, começo a juntar as palavras, eu tenho um mundo como referência. Eu sei, às vezes, para quem eu estou falando. Eu tenho um blog, mas eu não sei quantas pessoas que acessam o meu blog, se elas leem. Às vezes, algumas pessoas comentam e tal, mas eu não sei o impacto que as palavras têm, mas eu tenho as pessoas na minha mente, eu estou falando para alguém. E eu acho que essa referência, o Ourives também precisa ter. Por exemplo, você vai apresentar a sua coleção, você vai apresentar para quem? É um público mais sofisticado? Você não diria com um público mais sofisticado. Você quer fazer uma coisa mais generalizada? Você não pode usar palavras muito sofisticadas para um público mais generalizado. Exatamente. A gente saber para independente de pensar se vai ouvir a gente, eu acho que é importante porque você vai adequar a sua linguagem, usar, selecionar as suas que são melhor com aquele público que para quem você está se dirigindo, né? Exatamente. Eu acho. Oi, Andréia. Acho que a gente perdeu o finalzinho. Passei a bola para você. Ah, tá bom. Não, é que dá uns delay aí que parece que você sumiu. Não, na verdade, você levantou a bola aqui. A Maristela Antônia,
ela vai, se ela for aluna sua, ela está indo bem, viu? Está escrevendo bem aqui. Ela fala o seguinte, então, só para explicar, você não está vendo os comentários, né, Andréia? Não estou. Então eu vou lendo aqui para você. Então, ela fala o seguinte, as joias e a escrita contam a história da humanidade, desde os povos mais antigos. Não é à toa que as descobertas se fizeram entre os adornos e pergaminhos. Olha que bacana. E é verdade isso, né? Eu tenho um curso aqui na minha cabeça que a ideia assim, não é uma história para contar para uma criança, é uma história para contar para um ET, né? E de repente aparece um ET na sua frente e fala, conta a história da humanidade através das joias, né? Então esse é um projeto meu, de contar a história nossa através das joias. E dá, né? Porque a gente tem história, né, nessas... E eu nem falei, e ela usou o termo até legal, que eu gosto de usar aqui, são os adornos, né? Joias deu um ar de empoderamento, mas não é isso, né? Eu acho que o melhor exemplo, o melhor termo para a joia é adorno, né? É algo que você usa, né, no seu corpo e que representa você, que mostra você, né? Exatamente. E a história contada, a palavra escrita também mostra a gente, né? Eu me lembro uma vez, eu escrevi um texto, agora eu não me lembro qual texto que foi, um amigo meu me ligou e disse, nossa, eu li o teu texto, você tá bem? Não, eu tô ótima. Não, porque você falou isso, falou aquilo. Eu falei, mas não é isso que nós estamos vivendo hoje? Não é isso exatamente o que está acontecendo? Eu não estou falando só de mim, né? Eu estou me educando. Então, a gente se expõe, se expressa, né? É como na joia, a gente expressa um estilo. Não é assim? Você tem a Alice que vai me perdoar, porque eu nunca consigo lembrar o nome de todos os estilos, mas tem lá o minimalista, o clássico. Me ajuda aí, professor. Tem vários estilos. O clássico, eu também não sou dos melhores para guardar nome. É o clássico contemporâneo. É contemporâneo? Contemporâneo, clássico, não é arrojado, né? O estilo. Também não. Bom, não, só para explicar, a gente está falando da Liz Macedo, que é a nossa professora de desenvolvimento de coleção, né? Olha lá, expressionismo, olha lá, tem uma aluna aqui mais, a Mônica Arbex, é uma aluna mais, entendeu? Mais assídua, né? Que presta atenção na aula, é isso que eu queria dizer. Pô, Geraldo, salvou nós dois, hein? Olha, nós dois juntos não deu conta. Tudo bem. O importante é dizer o seguinte: o teu estilo de fazer joia também deveria ser o teu estilo de escrever. Porque se você faz joia para determinado público, determinado estilo, a maneira como você vai se comunicar com esse público também tem que ser na mesma linha, tem que ter uma coerência. Né? Uhum. Sim, claro. Porque senão não cola, né? Senão a história não cola. Não rola. Não cola e não rola, exatamente, não flui. Não rola. Você pode ampliar a história, né? Mas inventar, não. Eu tenho um exemplo da... Como é que chama aquela atriz? A que gosta de falar. É uma atriz, eu já esqueci o nome dela. Já eu vou lembrar, vou contar a história, a Margot vai lembrar dela, o nome dela. Que ela foi, quando ela era criança, assim, aí o pai dela falou, vai no boteco lá comprar um cigarro. É a Regina Casé, lembrei aqui. Quer dizer, eu lembrei, não, a Margot lembrou para mim. A Regina Casé, imagina a Regina Casé pequena, né?
Então, ela foi lá no bar, foi comprar um cigarro. Ela foi e voltou em 15 minutos. Ela falou que ela chegou para o pai dela, começou a contar a história de tudo que aconteceu no caminho. Ela ficou 45 minutos contando a história. Aí o pai falou, pô, mas você foi em 15 minutos e está 45 minutos contando a história, né? Mas, na verdade, ela estava, né, recheando. Então, essa daí é uma boa contadora de história, né? Exato. Agora, vamos fazer um parênteses, né? Porque se você vai apresentar a sua coleção de joias com um super mega texto, ó, você vai perder o cliente, viu? Porque, como eu aprendi, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas eu acho que tem um certo sentido. Determinadas mídias exigem que você tenha um poder de síntese muito maior. Uhum. Então, você não pode transformar uma ida no boteco de 15 minutos numa história de 45, que você vai perder o cliente no meio do caminho, a não ser que ele seja seu pai, né? Exatamente. Eu só quis colocar que é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, ela tem uma cabeça criativa. E que nesse caminho de ida e volta viveu muitas emoções, né? Exato. Mas, assim, eu acho até um exemplo legal para a gente poder reforçar uma coisa que, de certa forma, é um mito. Só pode escrever quem tem muito conhecimento. Não. Todos nós podemos escrever. Todos nós, inclusive, deveríamos fazer esse exercício, porque o fato de você colocar no papel, agora no caso no computador, não difere de você ter que se comunicar. E a comunicação oral também, ela precisa, né? A maneira como a gente se expressa, o tom de voz que a gente fala, tudo isso é importante na conexão com o outro, né? Então, uma comunicação afetiva, ela também é um esforço, é um exercício que a gente precisa, sei lá, desenvolver, é uma habilidade que a gente pode desenvolver, porque a gente não nasce falando, a gente aprende. E isso serve para a vida, viu? Isso serve na hora de você ler, né? Tem livros que eu li 20 anos atrás que eu leio hoje, eu já falei, opa, agora eu entendi o livro, agora eu entendi a essência da coisa. Isso serve aqui, ó, a gente está numa oficina de joias, fazendo o que você aprende, né? A gente estava conversando numa outra live com a Rita Santos, é a questão do talento, que tem gente que tem talento, né? Mas talento você não adquire, você nasce, né? Mas você aperfeiçoa tudo isso, né? E você pode não fazer uma joia linda e maravilhosa, mas você faz uma joia que representa você, que tem a sua cara e que vai ficar linda e maravilhosa por causa disso, né? E isso serve até na cozinha. Quando você entra na cozinha, você faz um prato. Não é aquilo que a gente fala, é diferente você cozinhar para você e cozinhar para alguém, né? Então, parece que muda, né, o sabor da comida, né? Então, por isso que eu falo que serve para a vida, né? Deixa o microfone. Ficamos momentaneamente, novamente, sem Andréia. Hoje foi a live já que a gente está falando tanto em comunicação, né? Então, demonstrou como é importante, né, a comunicação, né? Ou seja, os canais estarem funcionando. Então, assim, a gente está chegando quase no nosso horário, né? Praticamente já deu uma hora, mas a gente ficou lá uns 15, 20 minutos no começo, né? Quem esteve desde o início, e a gente ficou sem a Andréia presente, né? Estamos esperando aqui, vamos ver se ela volta. Bom, então, antes de mais nada, já vou agradecendo. Oi, Andréia. Eu não estava me despedindo sem você, não, viu? Vamos nos despedir. Só vou fazer uma brincadeira, que essa live está parecendo aquele meu
aprender a fazer solda. Nossa, não é? Olha, um monte de gente aqui entendeu vamos dizer, a piada interna aí, vai? É piada interna. Piada interna, meu Deus do céu, tô aqui suando, viu? Então, estamos cortando a pele. Mas olha, super tranquilo. Eu acho assim, lógico, a gente pode voltar a conversar, nada impede de a gente voltar a conversar numa outra live, até para fazer uma comunicação à altura, né, do assunto, que eu acho. Não, eu acho assim, eu acho escrita demais. Eu sou um ferrenho admirador de quem escreve bem. Nossa, tem autores que assim, eu falo assim, já vou começar lá por cima, vai, o Leon Tolstói. Ele faz umas descrições de imagens, né, de paisagens, que ele me coloca no lugar, né? Como é que ele consegue? Né? Eu acho um negócio assim impressionante, como é que consegue? E a ideia não é essa, né? Não é ser um grande escritor, como você bem falou, mas é de conseguir colocar no papel esses sentimentos que a gente tem, né? O que a gente está falando aqui, né? Então, eu não sei, é que nosso horário agora já deu, né, Andréa? Mas. Não, Geraldo, só resumindo. Considerações finais, Andréa. Só resumindo, adorei a conversa, sinto muito que tenha sido entrecortada, me coloca à disposição as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, trocar ideias sobre texto, me mandar texto para eu olhar, eu adoro fazer isso, então eu fico à disposição. Dos meus colegas aí do ateliê, todo mundo que quiser, eu adoro fazer isso, então fiquem super à vontade. E, apesar de todos esses inconvenientes da tecnologia, está super valendo, adorei essa experiência. A gente está falando de linguagem, de comunicação e lidando com os desafios que a tecnologia impõe para a nossa comunicação. A gente está tirando de letra. Um super abraço para você e para a Margot. Muito obrigado pelo convite. Eu amei, fiquei super animada com o nosso encontro de hoje. E a gente pode repetir qualquer dia que quiser, não tem problema. Tá bom, tá bom. Eu acho que esses probleminhas, tá? A Maristela até falou, que é a Maristela Antônia, né? Apesar dos problemas, foi bem gostoso a live, bom conhecê-los também, Maristela. Parabéns, que ótimo, né? Sim, a Mônica falou, sim, super importante, né? Fazer outra, né? A Andréia tem muito a contar e acrescentar, sem dúvida, né? A Fátima também falando, né? Sou testemunha, a Andréia sempre solicita, ó, então fica a ideia, né? Ou fica a proposta, entrem, escrevam, leiam o que a Andréia no blog dela, é muito legal, e é interessante o blog com você também, André, assim, que eu leio e sempre me pega, assim, parece que eu estou de calças curtas, assim, então, sabe quando você está desprevenido? Né? É diferente você pegar um livro, né, você fala, puta, esse cara pega pesado, esse cara aqui pega leve, então vou ler esse livro agora, mas às vezes eu leio umas coisas que você põe, então, nossa, mãe, me pegou desprevenido. E é isso mesmo, é isso que eu precisava escutar. Então, é muito legal isso, né? De você compartilhar as tuas percepções, teus sentimentos, né? E hoje, todas essas falhas, né, que deu, falhas técnicas, tudo, assim, também servir de exemplo para a gente, que muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e esquece de prestar atenção na pessoa, né? Então é mais ou menos isso. A falha de comunicação às vezes é isso, né? É um dos lados não está prestando atenção no que o outro está falando. Então, já que a gente está falando em comunicação, né? Que é a ideia
da escrita é comunicação, é de passar algo para o outro, né? Ou registrar, pelo menos, né? Então, eu acho que apesar de todas as falhas, né? Foi muito bem, eu diria que uma live exemplar essa, viu? Vai ficar, mas também ficou com esse gostinho de quero mais, né? De fazer uma coisa redondinha, né? Isso. A gente volta. Tá A gente bom? volta. Obrigado para você, para todos. Tá? Então, ficou aqui olha lá, então a Marisa também, só para terminar. Marisa, foi muito bom, obrigada, André e Geraldo, que conversa gostosa. E fiz até um chazinho para acompanhar, olha só, que honra. Olha, então, só para mandar um beijo para minha torcida organizada, viu? eu estou vendo aqui. E tem mesmo, vieram, viu? Olha lá que bacana. Parabéns por você e toda a torcida organizada. Você merece. Tchau, André. Beijo. Bom. Um tchau para todo mundo também. Bom.